O povo de Deus diga: Pai, te agradecemos esta noite e bendizemos o teu nome. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, obrigado por teres escolhido cada um de nós e nos colocou no ministério, para que nós possamos dar fruto. Eu oro para que cada um, cada irmão, cada irmã, filhos e filhas, possamos produzir fruto em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, tudo que pode impedir a nossa produtividade, oramos, Senhor, que remova tudo em cada vida em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Use-nos como canais de bênçãos para trazer a virtude dos céus para a vida das pessoas que lideramos em nome de Jesus. Mais uma vez, abra os nossos olhos do entendimento para que possamos olhar e ver coisas maravilhosas da tua palavra e que a tua palavra possa impartar na nossa vida e nos transformar e vamos crescer. Em nome poderoso de Jesus, oramos. O povo de Deus dá mais um outro amém. Deus que possa vos abençoar. Hoje viemos a Gênesis capítulo 5, a partir do verso 22 até 24. E também o Gênesis 17, 1. Vamos a Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusela, 300 anos, e gerou filhos e filhas. No verso 23, diz: E foram todos os dias de Enoque 375 anos. No verso 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. No capítulo 17, 1, diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Temos dois caracteres na Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Enoque, depois Abraão. Sabes que Enoque foi peculiar e especial. Ele é quem Deus o trasladara sem provar a morte. Entendas? No capítulo 3, o Senhor trouxe a penalidade da morte ao homem e à raça humana. Mas no capítulo 5, Enoque escapou à penalidade sem morrer. O Senhor o tomou para si, para o céu. E Abraão tornou-se a fundação de nova nação, de nova geração. O Senhor queria que aquela fundação daquela nova geração, o pai da fé, o pai dos fiéis, o pai, o amigo de Deus, queria que ele vivesse uma vida perfeita e um relacionamento perfeito com ele. Daí que, aprendendo desses dois, hoje falamos no tema que diz: andando com Deus para a glória. Andando com Deus para a glória. Não há outro caminho de ir ao paraíso, não há outro caminho de ir ao paraíso. Andando com Deus para a glória. Três coisas estamos a olhar. 1. Consagração permanente para andar com Deus. Consagração permanente para andar com Deus. Significa que o homem andou permanentemente com a sua consagração a Deus. Número 2, chamado de Abraão para andar diante de Deus. Chamado de Abraão para andar diante de Deus. Anda diante de mim e ser perfeito. Veja a diferença aí. Andando com Deus, lado a lado com Deus. E dois não andarão juntos, lado a lado, se não estarem de acordo. Significa que Abraão continua. Venha do meu lado, vá adiante de mim. Quero olhar todas as áreas, todo o relacionamento, todo o passo que tomares, ande diante de mim e ser perfeito. Ponto número 3. Mandamento
eterno para andar após Deus. Não limitado a Enoque, não limitado a Abraão, não limitado a esses dignos do Antigo que vimos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, até a este tempo, mandamento eterno para andar após Deus. Entende? Após Deus veio para nós, assim que se revelou a nós, os caracteres de Deus, os caracteres que Deus é. Filipe, tenho estado contigo, mas não tens me conhecido. Aquele que me vê, vê o Pai. Aqui é Deus, a pessoa. Aqui está Deus, que vigia, que anda diante de nós e nos mostra a vida daquele que é o seguidor de Deus. Então, vimos o seu exemplo. Deus manifestou na carne. Agora, anda após ele. Há aquele mandamento de andar após ele, após o Senhor, é um mandamento eterno. Agora o ponto número 1. Ponto 1. Consagração permanente para andar com Deus. Em Gênesis 5, de novo, verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusala 300 anos e gerou filhos e filhas. 3 coisas estamos a olhar. Caminhada transformada pela graça por meio da fé. Caminhada transformada pela graça por meio da fé. Na vida dele não andava por si mesmo, não fazia como outras pessoas faziam, mas na idade de 65, levantou-se e veio ao relacionamento com Deus transformado pela graça de Deus, pela fé. Lemos em Hebreus que pela fé Enoque andou com Deus. E este Deus agradou a Deus e não se viu mais porque Deus o transladar, porque antes da sua transladação teve o testemunho de que agradara a Deus. Isso começou no ponto em que foi chamado à conversão, aconteceu no tempo em que experimentou a salvação, transformado pela graça, pela fé. Número 2, caminhada transparente em piedade e firmeza. Cada um que anda com Deus, tudo que faz sempre, Deus que vê o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, e aquela pessoa que anda com Deus, consistentemente, e agrada a Deus, até o ponto que Deus o eleva, lhe translada, e experimenta o arrebatamento, é que a sua vida não havia pecado, não havia nada pecado. Era uma caminhada transparente em piedade e firmeza. Número 3, sentinela, traduzido para a glória como uma primícia. Ele era vigilante no seu testemunho, era vigilante no seu andar. Ele era sentinela, uma sentinela traduzido para a glória como uma primícia. Voltemos para 1. Caminhada transformada pela graça por meio da fé. Nos diz em Efésios 2, 8. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Cada um salvo, cada um convertido, cada um que vai ser trazido ao relacionamento com Deus, precisa de ser pela fé. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas o dom de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele amor de Deus vem a nós e a graça de Deus vem a nós e nos convertemos dos pecados. Enoque converteu-se nos 65. Os anos antes não tinha conhecido a Deus, antes de descobrir a chamada de Deus para o relacionamento com Deus. Anos perdidos, converteu-se disso e pela graça foi salvo, pela fé. Isso não vem de ti mesmo,
é o dom de Deus. Atualmente, a geração de Enoque foi tão má, muito corrompida. As pessoas que viveram naquele tempo, em Gênesis 6, 5, Gênesis 6, verso 5, nos diz acerca da raça humana, que Deus viu a maldade do homem, que era grande na terra. É o período, foi a era, foi o tempo em que Enoque viveu, mas toda a imaginação do pensamento do seu coração era continuamente mau. Ainda assim, num tempo, numa sociedade corrompida como essa, numa sociedade contaminada como essa, numa sociedade contaminada dessa maneira, Enoque se converteu do pecado, se converteu da má sociedade, se desviou de toda a expectativa e voltou a Deus e arrependeu e tornou-se filho real de Deus. Então vimos, ainda fala no tempo no qual viveu, em Hebreus, Judas 1:14. E depois profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor como milhares dos seus santos. Como é que ele se converteu? Ele conheceu que o Senhor vem, o Senhor lhe deu a revelação, aceitou aquela revelação, creu na revelação, soube que o julgamento viria sobre toda a terra. Eis que o Senhor vem com 10.000 dos seus santos. Verso 15 nos diz, acerca daquilo que o Senhor fará quando vier, diz, para trazer juízo contra todos, e ele sabia que o julgamento viria, a condenação viria, ira viria sobre todo o pecador na terra. Isso foram as coisas que moveram a ele, motivaram a ele, o levantou e lhe trouxe ao arrependimento. Ele disse: eu devo me converter, eu devo me arrepender de todas as coisas da sociedade. E diz, para todos, entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E por causa disso tudo se converteu de tudo, no verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. E se com aquele tipo de fios haveria punição, haveria devastação, haveria destruição e destruição, por causa disso, ele se converteu e agradou a Deus, foi salvo. E hoje, a sociedade é assim, cada um que tem que ir à glória, cada um que tem que vir ao relacionamento com o Senhor, deve se arrepender e deleitar-se no sacrifício de Cristo na cruz de Calvário. A salvação tomará lugar, o novo começo vai tomar lugar, salvo, pela graça, pela fé. Número 2 aí. Caminhada, transparente, em piedade e firmeza. A firmeza aí, entendas. Influência da sociedade corrompida de todo o cidadão. A influência do escritor corrompido, de cada trabalhador, as influências da família corrompida, de todos os membros da família. E por isso, se um como Enoque tem que andar consistentemente e tem que andar sem se desviar do caminho da piedade, precisa de estar firme. E no teu caso, no meu caso, no mundo em que vivemos, e se temos que viver uma vida transparente e fazer um trabalho transparente e viver de acordo com o caminho e a palavra, o caminho de Deus, temos que ser piedosos e sem contaminação. Se és um tipo de homem ou mulher que não tem espinha dorsal, pessoa como
um peixe não seco, uma pessoa que é virada com a sociedade, a influência será terrível. E querem te curvar, querem te quebrar, querem te fazer indo em caminhos deles, e se não estás firme acerca disso e piedade, acerca da glória, você não pode se firmar, mas, entende, você vai se firmar, e eu firmar-me-ei. Você vai te firmar em nome de Jesus. Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus. Tens notado isso quando tu andas? E se tu andas, faz o progresso, toma um passo depois do outro, mas se estás andando, olhando aqui e acolá, perdes os passos. Se você anda, há tempo em que tens que andar, há tempo que andar em passos largos, há tempos que tens que andar como se estás a subir. E se o Deus com quem você anda, se você não se concentra no Todo-Poderoso, que anda lado a lado, você vai perder os teus passos. E se você ouve e escuta as vozes à tua volta, e se você escuta as vozes dos opositores, ou dos perseguidores, ou de pessoas malignas, ou de ocultistas, e se você escuta os seus planos, você se desvia daqui a acolá, não serás capaz de andar consistentemente em sábios. Enoque andou com Deus. Sua mente estava com Deus, seu foco estava com Deus. Sua fé estava em Deus todo o tempo. Por causa disso, teve um andar transparente na piedade e firmeza. Salmos 119, 1. Andando com Deus. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ele não se contamina pelo caminho, obviamente. Precisa de ser observador, obviamente. Tem que ser vigilante, andando. Há pontos, há pedras, há água. Mas, na sociedade, há lugares em que uma ação contaminada, uma linguagem contaminada, essas coisas todas você já resolveu. E se você tem que andar com Deus, em piedade, tem que ser observador e vigilante. Bem-aventurados são os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A lei da sociedade, a lei da comunidade, a superstição e leis que as pessoas dirão. Se você tem que viver nesta comunidade, deves obedecer esta lei. E se é no mercado há lei ali, e se tu tens que vender neste mercado, e deves contribuir isto e contribuir aquilo, não podes andar em dois caminhos diferentes ao mesmo tempo. Não podes ir no caminho reto, num caminho apertado e no caminho aberto ao mesmo tempo. Não podes andar na piedade e na impiedade ao mesmo tempo. Mas Enoque, nesses 300 anos, não foi contaminado pelo caminho, andou não no caminho da sociedade, não na lei da comunidade, não na tradição da aldeia, mas andou na lei do Senhor. No verso 2 nos diz, no verso 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Veja, Enoque, os que vão ter que alcançar no arrebatamento, não somente aparecem na igreja, não somente os levadores de Bíblia, são pessoas que vivem e aceitam e observam todo o testemunho do Senhor na palavra de Deus. E buscam o Senhor. E buscam o Senhor. Não somente buscam a cura, buscam o curador. Não buscam somente as bênçãos, buscam aquele que abençoa. Não somente buscam a libertação, buscam o libertador. Não buscam apenas a provisão, buscam também o provedor. Buscam a Ele. Buscam a Ele. Não por causa do pão, não por causa da água,
não por causa do negócio, não por causa de alguma outra coisa. Eles buscam ao Senhor e de todo o coração buscam o Senhor. Olha o verso 3 aí. No verso 3 diz: e não praticam iniquidade. É o povo do mundo que vão marcar a iniquidade. É o povo do mundo que são homens ímpios e ímpias, vão te apresentar isso no caminho, vão te apresentar isso no escritório, vão te apresentar isso na tua comunidade, vão te apresentar em todos os lugares, vão te apresentar a iniquidade. Eles estão de lado da iniquidade. Apresentam a ti no lugar onde vivem. Estão a vir de Babilônia, querem te apresentar vestimenta de Babilônia, o estilo de vida de Babilônia. Esses são os homens. As suas falsidades, as suas concupiscências. Mas se em ti não haverá iniquidade, qualquer que seja o mercado, onde que seja a produção, e todo aquele que diz isso, qualquer que seja a fonte ou a mídia que vem, tu não vais aceitar. Eu que levo a ser piedoso, eu que levo a ser consistente em andar perante o Senhor e anda nos seus caminhos. Não anda nos caminhos dos gentios, não anda nos caminhos dos escritores, não anda nos caminhos dos transgressores, não anda nos caminhos da cultura, eles andam nos caminhos do Senhor. É o que faz andar após o Senhor e andar com Deus na piedade. Salmos 101, 2. Salmos 101, 2. Portar-me-ei em inteligência no caminho reto. Veja, é alguma coisa que está em nós, é alguma coisa que traz a determinação, é algo do cometimento, é algo de dizer: eu conheço o Senhor, eu escolhi o caminho do Senhor, não irei me apartar dele. Eu portar-me-ei, qualquer que seja o que outros fazem, outros sim, eu não. Eu não, eles podem. Este é o caminho que vou seguir. Dá um tempo em cada tempo, quando se ajoelhou perante Deus e disse: se grande coisa que pode acontecer em mim é andar com Deus. Com todas as pessoas à minha volta, andando com Deus, ainda que eles não andam com Deus, eu decidi. Eles não vão me desviar. Eu não vou decrescer o meu cometimento. Eu sou diligente. Decidi eu portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Olha o que vem a seguir. Quando virás a mim, andarei em minha. Diz, eu andarei, olha para isso. Eu andarei em minha casa de que maneira? Diz, com um coração reto, sincero. Há pessoas que pensam que somente o perigo de se desviar é no mercado. Somente onde há o perigo de se apostatar é na estrada. O único caminho, o único perigo de se desviar é onde estas pessoas que estão marchando, estão vendendo o mal à iniquidade, mas o homem diz: Satanás pode vir a qualquer um, em qualquer lugar. Então, o Satanás vai me vigiar onde pode me destruir. Ainda que esteja na minha casa, andarei com um coração sincero. Verso 6 aí, Salmo 101, 6, diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Alguém que tem que viver na piedade é seletivo nas suas escolhas das pessoas que estão à sua volta. Os obreiros que estão à volta dele, os amigos que estão à volta dele, os companheiros que estão à volta dele, os vigilantes que estão à sua volta. Diz, se tem que andar no caminho reto, e eu estarei entre as pessoas da terra. Se algum, ainda que seja um relativo, não é fiel, e em todo o tempo
vai ter que me lembrar da religião da família, ou da superstição, ou dos males, dos festivais que tomam lugar na nossa comunidade, na nossa aldeia. Então, a religião dos nossos bisavós. Todo o tempo que te lembrares disso, essa é a próxima pessoa a ti, tudo que ouves, tudo que vês, mas a bondade de Deus e a chamada de Deus para a piedade será imutada, será mutilada. Mas o homem, se tem que ser como Enoque, eu não me importo das pessoas que estão à minha volta, mas eu estarei entre as pessoas da terra para que esses possam me servir. Alguém pode falar uma linguagem que pode me escutar, que pode falar da mesma forma, que em todo o tempo está a falar sem a sanidade de ninguém verá o Senhor, e o ferro afia outro homem, o ferro, e se penso e ele pensa assim, e andamos na mesma direção. Essas são as pessoas que habitarão comigo. Aquele que anda no caminho reto, ele me servirá, esse me servirá. Esse é o segredo de pessoas que vão viver uma vida vitoriosa e uma vida piedosa, e tu serás aquela vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? 2 de Pedro 1, 3 e 4. 2 de Pedro 1, 3 e 4. Veja como no seu divino poder nos deu tudo o que dá respeito à vida e piedade. E se você receber aquela virtude para viver uma vida santa, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, entendas. E se dizes, tens conhecimento, o conhecimento daquele que nos chamou, não és virtuoso sem o conhecimento. Se tu dizes que tens o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, e se não te faz piedoso, não te faz reto, somente te faz ficar em pé e indo à eternidade, e se diligentemente, você não andar diligentemente, não tens o conhecimento, o real conhecimento tem valoroso, é para tu teres a piedade na vida, e piedade em todo o tempo. 1 e transparente, verso 4, diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, e se não conhece as promessas que tem, o conhecimento que tens, se não conhece as promessas preciosas, você pode ir ao Pai Celestial e clamar e receber em todo momento, em qualquer momento, o que é o uso do conhecimento. Você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis à Revelação, e depois não tiver as reais promessas da palavra de Deus, as promessas que te levam à vida vitoriosa, não tens nada. As promessas que te guiam a uma vida vitoriosa, não tens. O conhecimento, que conhecimento que você tem? Você tens no cérebro, tens na cabeça, não vem no coração, não está no coração, não está na mente, não é a tua personalidade, não te controla de dentro. É o mundo que te controla de dentro. É a tradição que te controla de lá fora. O conhecimento que você pensa ter não age como uma força compelente na tua vida. Não tens o conhecimento. Mas, quando tu tens o conhecimento, diz, pela qual nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, participantes da natureza divina. Enoque andou com Deus. Por quê? Porque Deus, como o Criador, Deus lhe deu, ele aceitou a natureza de Deus, e a natureza divina que ele teve, e a natureza divina que Deus tem, juntaram-se, fixaram-se e andaram juntos. Então nos tem dado também aquela natureza divina, tendo escapado à corrupção que há no mundo. É ouro que a nossa chamada, o nosso estudo, a nossa aprendizagem, a nossa recepção, o nosso abraçar, a nossa crença na palavra de Deus possa transferir a natureza divina para cada um da nossa vida em nome de Jesus. O bom amém que você diz que vai se transferir para a tua vida. Viemos ao ponto, a terceira coisa agora.
Sentinela traduzido para a glória com uma primícia. Falamos de Enoque, nos diz em Hebreus 11, 5. Hebreus 11, 5 diz: pela fé, Enoque, sabe, se tu tens que andar com Deus, tens que ter fé em Deus em todo o tempo, tens que ter a dependência de Deus em todo o tempo, tens que ter a confiança em Deus, tens que pensar e meditar e andar na fidelidade de Deus em todo o tempo. Mas sabe, se alguém diz é cristão e os problemas se levantam, ele não pode ter fé em Deus, não há confiança em Deus, não há certeza de Deus. Eu sou cristão salvo, sou santificado, cheio do Espírito Santo, eu oro sempre, eu oro sem cessar, e ainda assim, fé em Deus, que te leva a Deus e te move a Deus, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis, e vais subir todo o monte, vais atravessar todos os oceanos, pela fé que tem em Deus, e vai confrontar a oposição, vais vencer qualquer obstáculo, pelo poder divino de Deus, que permanece em Deus, no caminho de Deus. E se a pessoa não tem isso, todas as outras coisas são inúteis. Mas esta fé, Enoque foi trasladado para que não provasse a morte, para que não provasse a morte. E posso imaginar, o homem que não provou a morte, não viu nenhuma enfermidade, andou vitoriosamente, andou na saúde, andou na santidade, andou no poder, andou certamente, como se estivesse andando com Deus. Imagina alguém andar com Deus e Deus está do seu lado em todo o tempo e vai te ajudar, vai te levantar, vou te segurar pela minha destra. Imagina essa pessoa ser vencida pela doença, ser vencida pelo Satanás, ser vencida por todos os poderes da sociedade. O homem que anda com Deus viu também na sua destra a Deus, todo o tempo com as doenças, todo o tempo com a enfermidade, todo o tempo com alguma coisa falsa. Se no mundo em que vivemos, vive uma vida vitoriosa, viverás uma vida vitoriosa. Você tem que ter a consciência de que Deus está contigo todo o tempo. O que importa é que o poder divino, a presença divina e a personalidade divina contigo em todo o tempo. Tentações não serão nada, provações não serão nada. Satanás será reduzido a zero. Satanás será reduzido a zero na tua vida em nome de Jesus. Pela fé, Enoque andou com Deus e não se achou, não provou a morte e não se achou e não foi encontrado, porque Deus os trasladara, pois antes da sua transladação teve este testemunho de que agradara a Deus. Pensas da vida de alguém na sua linguagem, Deus está alegre, agrada a Deus, no seu comer ou beber, Deus está alegre, agrada a Deus, e se visita, Deus está alegre e agrada a Deus. E se vá à aldeia, se Deus vê, vai ver relativos tudo o que faz, onde quer que vá, Deus está alegre e Deus se alegra. Eu, Enoque, e este é o caminho daquelas pessoas que viveram, onde que estivermos, são conhecidos por outras pessoas, somos mais conscientes de Deus, o supernatural que está em nós, fora de todas as pessoas físicas, e comungamos com Ele em todo o tempo, e dizemos, assim que eu estou aqui, quero agradar a Deus. Indo àquele lugar, quero agradar a Deus. Venho à igreja, quero agradar a Deus. Estamos fora da igreja, quero agradar a Deus. Onde quer que estivemos, em todos os lugares, e que eu estiver, eu quero agradar a Deus em todo o tempo. Não será o tardio quando a trombeta soar, ouvirás o som da trombeta. E o poder vivificante do Senhor, o magnético do Senhor, vai te magnetar e os santos subindo, você estarás lá. Onde está a pessoa de que estou a falar? Você estará lá em nome de Jesus. Viemos ao ponto mordoso agora.
Ponto número 2. Chamado de Abraão para andar diante de Deus. Para andar diante de Deus. Em Gênesis 17, 1. Diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Quer que penses de Abraão agora? Está andando perante o Senhor na idade de 75. Aqui já está na idade de 99. Que a chamada veio aos 75, de 24 anos andava com Deus, sabe? Para ele estava sempre bem, o Senhor falou com ele, obedeceu a Deus e foi contado isso por justiça. Ele também começou para que o estilo justo, a expectativa dos crentes possa estiver na vida dele. Agora, depois de 24 anos, o Senhor veio de novo a falar com ele e disse: Abraão, o suficiente de tudo que fizeste, a experiência cristã, estes 24 anos, vamos subir mais um degrau. Sabes que os cristãos, depois de nascerem de novo, o primeiro ano inicial, eles crescem, porque não sabiam nada. E a seguir, depois de um ano, o crescimento, ele tem um grau de crescimento. Depois de 10 anos, provavelmente, tem tudo que pensava que nunca podia ouvir. E depois de 20 anos, já veio a plataforma. Agora, é como se... E se vem à igreja e ouvir alguma coisa diferente nos 24 anos, ele lança fora. Ele coloca num buraco, ele coloca numa garrafa. Tudo que soube antes é o tudo que leva. Há pessoas assim, depois de 24 anos, nada mais novo, não há nova revelação, não há novo entendimento que vem, não há uma nova e profunda interpretação da palavra de Deus, onde sempre tem estado, é como se está todo intacto. Mas, na idade de 99, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho verificado a ti agora, ande diante de mim e sê perfeito. O que Abraão disse? O que você quer que eu faça? Ou qual é outra experiência que eu tenho que ter? Eu já tenho isso, não é o suficiente. No capítulo 18, Deus não podia lhe revelar acerca do julgamento vindo sobre Sodoma e Gomorra. Então, quando começou a orar e disse: Senhor, e se apanhar 50 pessoas, 55, 30, 20, 10 justos, não pouparás a nação, não poder ter tido aquela oportunidade de falar face a face com Deus dessa maneira. Se ele, depois de ter ouvido, anda em minha presença perfeito, e tivesse lançado fora para a cova, e não tivesse efeito nele, então, não podia ter também ser chamado perfeito pelo Senhor. O Senhor lhe diz: eu vou àquele homem, deixa que ora por ti, te curará a tua família, porque ele é um profeta. O Senhor não poder ter lhe falado: o teu filho Isaac, traga e sacrifica ele para mim. Veja, quando Deus fala a ti e coloca o que ele diz como algo tangível, é como se, não tenho sabido isso por 10 anos. Nunca ouvi isso nos 24 anos, eu que me converti. Que nova coisa é essa? E enterrar isso e ir até o caminho vai te impedir a penetração, vai te impedir para a possessão do poder de Deus que viria mais tarde na tua vida. Olhemos 3 coisas. Número 1, o chamado imutável de Deus para seu amigo. 2, a consagração em comum em piedade e fidelidade.
E depois, número 3, o compromisso inabalável com Deus na fé. Vamos ao número 1. Número 1, o chamado imutável de Deus para seu amigo. Olha para isso de novo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Agora, por que Deus tem que dizer a alguém ser perfeito? Porque haviam coisas a andar, haviam coisas no pensamento daquela pessoa, no progresso daquela pessoa, no relacionamento daquela pessoa, na família daquela pessoa, no estilo de vida daquela pessoa. Somos ditos em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 3. Diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Por que disse isso? Olha o verso 2 aqui. No verso 2 diz, no verso 2 disse, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para a morte. Olha para isso. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. São tuas obras perfeitas diante de Deus? Há alguma obra nas tuas obras que não são perfeitas? É por isso que ele diz, ande em minha presença e ser perfeito. Os teus caminhos são perfeitos diante de Deus. É a razão que vem a ti e diz, ande em minha presença e ser perfeito. O teu relacionamento com as pessoas, será que é perfeito diante de Deus? Será que as pessoas te toleram? Ok, se tens que guardar a tua vida cristã, isso aceita, isso é da forma como ele é como ela é, e o teu relacionamento é perfeito perante Deus. Se a tua família é perfeita diante de Deus, ou alguma coisa está sempre que a tua esposa vá à casa de banho e chora, ao ponto de que não pode chorar mais, e limpa as lágrimas, porque tem que cozinhar, tem que tomar conta de ti. Será que a tua família, o teu relacionamento com a tua esposa, o teu relacionamento com o teu marido, será perfeito diante de Deus? Os teus pensamentos e a tua hospitalidade em ajudar outras pessoas, será perfeito diante de Deus? Diz, por causa disso, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, é por isso que Deus chama-nos. É uma chamada imutável de Deus para os seus seguidores, ou os seguidores de Cristo, para os amigos de Deus. Em Tiago 2, 23. Tiago 2, 23. As escrituras se cumpriram, que dizem, Abraão agradou a Deus, creu em Deus e foi imputado a isso por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. E se Abraão disse, quando Deus disse, ande, minha presença ser perfeito, Deus, eu sou um homem, não havia na igreja naquele tempo, a Bíblia não tinha sido ainda escrita naquele tempo, eu creio Deus até este ponto, o que outra coisa vou fazer? Eu saí de todas, eu conheci o sacrifício prontamente, será a tua chamada, ande na minha presença, ser perfeito. Eu não sei o que dizer, o que eu devo fazer. Não seria chamado amigo de Deus, mas sabes, ele soube que Deus é o principal pastor, Deus era o onipotente e Deus tudo vê. Ele soube que Deus não diria algo dizendo, ande em minha presença e ser perfeito. Ele disse, sim, posso. Ele tornou-se amigo de Deus. Em João 15, 14. João 15, 14.
sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos tenho mandado. Ande na minha presença, ser perfeito. Eu posso. Deus que me ajude. Eu posso. Para que mais graça venha em minha vida. Eu posso. Com o poder transformante do Senhor que vem para mim. Eu não ficarei satisfeito com os meus 24 anos na fé. No que tu tens me chamado, esta nova vida da perfeição, esta nova vida de santidade, eu posso. Sereis meus amigos se andardes, se fizerdes tudo o que vos tenho mandatado. Mostrou-nos o caminho, disse, venha e ande em minha presença e ser perfeito. Número 2 aqui, número 2, diz, a consagração em comum em piedade e fidelidade. A consagração em comum em piedade e fidelidade. Voltamos para Gênesis 17, 1. No capítulo 17, verso 1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. E o Senhor trouxe o concerto de Abraão. E o Senhor disse, Abraão, nunca ouviste disto e nunca viste ninguém que fez isto, nunca viste nenhuma comunidade de pessoas que tenha feito isto. Estou a falar da circuncisão. Era de 99 anos de idade, prontamente. Deus disse, para guardar o nosso relacionamento, deve ser considerado. Deus, nunca ouvi disso antes. Quão dolorido seria, na idade de 99 anos, um homem velho, para remover ou para tomar a lâmina ou tesouro e cortar parte da carne. Quem vai fazer isso para mim? Porque ninguém tenha feito isso. Aqui está a consagração da pessoa que responde à chamada de Deus para andar diante dele e ser perfeito. E no mesmo capítulo, verso 22, no verso 22 diz, e acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Lhe deu a palavra, circuncida-te. E o Senhor subiu. Olha, o verso 24. No verso 24, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Obedeces tu o Senhor prontamente e rapidamente desta maneira, que vem à comunhão, ouves acerca de fazer isto perfeito no teu relacionamento na família, ouves acerca de andar diante de mim e ser perfeito, a linguagem da tua boca, o pensamento do teu cérebro, anda diante de mim e ser perfeito no teu relacionamento com as pessoas e em todas as áreas. E será que no mesmo tempo, imediatamente tu voltas e efetiva aquilo? Isso é o que significa. Somos ditos no capítulo 22, Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Não sei o que você vai dizer. Eu tenho experimentado filhos em casa, você chama, eles ouvem, continuam a fazer o que estão fazendo. Não estão respondendo. Você lhes chama, mais alto, continuam a fazer o que estão a fazer e não responde. Algumas vezes você até pode ver as crianças e ainda não estão longe. E você tem que se levantar e lhes tocar no ombro. Será que você ouviu que eu te chamando? Ah, ok, você está me chamando, tá bom. A mamãe vai dizer outra coisa. Vai lavar aquilo, vai arranjar a tua cama, vai levar os teus livros e ler. Você já tem estado longo. Então, faça algo prático. Ele sabia o que a mãe havia de dizer, mas estava chamando, não respondeu.
Abraão prontamente já tinha passado na dor da circuncisão. Ande diante de mim e ser perfeito. E o Senhor lhe chama de novo e diz: Abraão, Abraão. E respondeu ele: eis-me aqui. Estou pronto, estou sempre pronto. Tudo o que disseres, decidi, andarei diante de ti na perfeição. E o Senhor quer chamada, que ele espera, que quando Deus nos chama, estamos disponíveis. Então, disse Deus alguma coisa que Abraão nunca pensou. Olha o verso 2. No verso 2 diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Outras pessoas, quando Deus diz isto, será que eu sei onde é que está o monte de Moriá? Como é que chegarei lá? Farei como Jonas, no invés de ir a este caminho, toma o outro caminho. Jonas, esse será o caminho. Eu não quero ir naquele lugar. Mas Deus diz, estas pessoas não estão cometidas ao Senhor de uma forma perfeita. Então disse, para o monte Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3, somos no verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vocês conhecem a história. O ponto está muito claro. Este homem, quando o Senhor o chamou, o andar tão alto para um andar glorioso, para um andar perfeito perante ele, respondeu imediatamente. No verso 18, somos ditos que, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto tu obedeceste à minha voz. É o que o Senhor nos diz hoje. Jeremias 7, 23. Jeremias, capítulo 7, verso 23. Mas isto lhes mandei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. As suas tradições, a linguagem, esses anos todos, tu tens seguido o Senhor. Te chama a um andar perfeito, diz, obedeça à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Bem na tua vida, bem na tua família. Assim que responderes prontamente à chamada de Deus, anda diante de mim e ser perfeito. Olha o número 3 aí. Número 3. O compromisso inabalável com Deus na fé. O compromisso inabalável com Deus na fé. Romanos 4, 16. Romanos 4. Estamos lendo o verso 16. Se temos que andar na perfeição perante Deus, importa a fé. Se temos que andar consistentemente e diligentemente perante o Senhor, importa a fé. E deve ser também pela graça, até o fim da promessa, para que seja firme. Não somente para os que são do Senhor, os que são da lei, mas também os que são pela fé, que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Verso 19, no verso 19, e não enfraqueceu na fé, é por isso que ele seguiu a fé. Tenha certeza que a tua fé está no último nível, está num nível que fala contigo. De qualquer que seja o mandamento que vem de Deus, tua fé está sempre para levar a aceitar. E não se enfraqueceu na fé,
nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, não considerou. O que significa isto? Se tenho que fazer o que o Senhor me manda, se tenho que ter o que o Senhor me tem mandatado, olha, para as coisas que vão contrário àquele mandamento de Deus, contrário às promessas de Deus, contrárias aos caminhos de Deus, não considerou isso. Há pessoas que, quando têm a chamada de Deus em suas vidas, os desafios de Deus que vêm em suas vidas, e o Senhor lhes chama mais alto, consideram, quanto a isto, quanto a aquilo, quanto a outra coisa, não tem a fé implícita a Deus, mas, no caso de Abraão, não se enfraqueceu na fé, nem considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Verso 20, diz, e não duvidou da promessa de Deus. O que significa? Mas ele se fortificou na fé. Ainda não tenho fé, dou glória a Deus. Ainda que as promessas não se cumpriram, mas deu glória a Deus, dando glória a Deus, porque no verso 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, o fazedor na tua vida. Há cumprimento na tua família. O Senhor fará isso em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. No ponto número 3, mandamento eterno para andar após Deus. Viemos a Deuteronômio 13, 4. Deuteronômio 13, 4. E andareis após o Senhor vosso Deus. Andareis após o Senhor vosso Deus. Não vimos o exemplo perfeito, o padrão perfeito na vida do Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou na carne. Ele foi adiante de nós. Podemos ver o seu estilo de vida. Agora andamos após o Senhor, nosso Deus, para o escutar e para guardar os seus mandamentos e obedecer à sua voz, e a Ele vos achegareis. Alguém aí diga amém. 3 coisas veremos. 1. Seu comando para andar no Espírito. Seu comando para andar no Espírito. Número 2. O controle de nossa caminhada pelas Escrituras. O controle da nossa caminhada, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento pelas Escrituras. Número 3. O seu companheirismo, sua companhia enquanto caminhamos com santos. Voltemos para 1. Seu mandamento para andar no Espírito. Gálatas 5. Estamos lendo o verso 16. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os desejos da carne, a prontidão da carne virá, as atrações da carne virão, diz, mas há uma mudança. Os mandamentos do Senhor que permanecem eternos, permanentes, perpétuos, é que andem no Espírito, no verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, quer que andemos no Espírito. O Espírito vai nos ensinar, o Espírito vai nos guiar, não nos guiará ao pecado, não nos guiará à impiedade, não nos guiará a concupiscências da vida, não nos levará a descuidados, nos guiará no caminho da justiça. E cremos no Espírito e andamos no Espírito. Número 2 agora. Número 2, o controle de nossa caminhada pelas Escrituras. As Escrituras não foram dadas e as Escrituras têm alguma coisa definida a dizer acerca de qualquer área da nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz:
todas as escrituras. Aquele que se te relaciona à salvação, que se relaciona para a nova vida, toda a escritura nos relaciona ao comportamento, todas as escrituras relacionam-se à nossa interação uns para com os outros, todas as escrituras nos relacionam ao amor de marido à esposa, todas as escrituras se relacionam com a submissão da esposa para o marido, toda a escritura que se relaciona com a santidade da vida, toda a escritura que se relaciona com o nosso testemunho no evangelismo, tudo o que fazemos, toda a escritura que traz a vigilância no Senhor, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar em justiça. 17. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito, o Senhor vai aperfeiçoar tudo que te concerne a ti. A tua vida, o teu ministério, o teu relacionamento com a família, a tua mente. O Senhor vai aperfeiçoar tudo em nome de Jesus. Nas bases da palavra que foram dadas a nós, que são proveitosas para a correção, proveitosas para redarguir, proveitosas para instruir, para quem? Tu, homem de Deus, filho de Deus, mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. As obras das tuas mãos vão ser frutíferas, serão proveitosas, serão progressivas em nome de Jesus. Olha, Jeremias 6, 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Haverá paz no teu coração, paz na tua alma. Assim que descobrires o bom caminho, o caminho apertado, o caminho justo, o caminho do Senhor, e andares nesse caminho, por todos os dias da tua vida, andarás em nome de Jesus. Capítulo 7 de Jeremias, Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Andai em todo o caminho que eu vos mandar. Na tua família, no teu relacionamento, no teu local de trabalho, onde quer que estiveres, olha para o caminho que Deus te mandou, para que vos vá bem. Será bem contigo em nome de Jesus. Número 3 agora. Sua companhia enquanto caminhamos com os santos. Andamos com o Senhor, andamos como santos de Deus, não andamos como servos, não andamos como gentios. Assim que andamos no caminho do Senhor, teremos terá o seu companheirismo conosco por todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Efésios 5, 1. Efésios 5, verso 1. Se depois imitadores de Deus, piedade, seguidores de Deus, não seguidores de Satanás, não seguidores de ocultistas, não seguidores dos inimigos de Deus, não seguidores dos falsos profetas, não seguidores de pessoas degeneradas ou vida contaminada, como pois imitadores, se depois imitadores, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor, não no ódio, não na animosidade, não na malícia, não na maldade, não na iniquidade. Andai transparentemente, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Assim que andarmos com Ele assim, teremos seu companheirismo em nome de Jesus.
Daniel 3, 24. Daniel 3, estamos lendo 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens andando dentro do fogo, atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Qualquer que seja a aflição, qualquer fogo não te destruirá. Em qualquer ataque do inimigo, do chefe, seja do chefe deles ou do Nabucodonosor, você andará solto. Ainda que andasse na sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, vai estar contigo. O seu cajado me consola. Diz: colocou a mesa diante dos meus inimigos. Então, ainda que tragam problemas sobre a minha cabeça, o meu corpo transbordará. Certamente a bondade e misericórdia te seguirão por todos os dias da tua vida, até que vejas a ele face a face, em nome de Jesus. Shadrach, Meshach e Abednego disseram: fogo, tempestades, turbulência, aflições, ainda que as pessoas se levantam, andando nós na justiça, na piedade, e Nabucodonosor se zangou. O amor de Deus, o sorriso de Deus é maior do que a zanga de qualquer Nabucodonosor. Então, o amor de Deus, a fidelidade de Deus na tua vida vai remover toda a ira em nome de Jesus. Respondeu e disse: porém eu vejo 4 homens soltos que andam dentro do fogo e nada há de lesão deles. Você não tem nenhuma lesão. Disse: você não tem nenhuma lesão. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O companheirismo de Deus, de Cristo, ou do Redentor, do teu Salvador, do teu protetor, assim que andas com os santos em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. No fim da fé, no verso 30, então o rei promoveu Shadrach, Meshach e Abednego. Então o rei faz prosperar a Shadrach. E para quem vem a promoção hoje, menciona o teu nome. Deus promoveu Shadrach, Meshach e Abednego, mesmo na província de Babilônia. A promoção virá. Promoção tem que vir em nome de Jesus. Por que não te levantas e decidires, assim que o Senhor nos chama, para andar um andar perfeito, um andar glorioso? Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para que não provasse a morte, para que tu não vejas nenhuma coisa que pode trazer devastação ou enfermidade ou mensageiro do diabo à tua vida. E o Senhor lidou-se com Enoque, vai lidar-se contigo em nome de Jesus. E Deus chamou Abraão e disse: anda diante de mim e ser perfeito. Olha para qualquer área da imperfeição aí e diga ao Senhor: ô Senhor, eu sei que me chamaste para um andar progressivo, para um andar perfeito, para um andar justo. E na tua vida queres mais graça, mais fé, precisa de mais poder, peça a Ele. Queres mais espinha dorsal, de firmar-se firmemente, que o Senhor te dê e você entenderás e andarás um caminho perfeito perante o Senhor, até que Ele venha. E quando o arrebatamento tomar lugar, tu irás, porque você andas como Enoque, como Abraão e como os dignos do antigo. O poder de Deus vai te vivificar e irás com os santos quando os santos marcharem, e tu estarás lá em nome de Jesus. Abra a tua boca
e fala com o Senhor na oração que traz o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Deixa que Ele faça para ti hoje.